eu não acho que a investigação, a terapêutica em Portugal seja diferente nos outros países, portanto, no resto do mundo. O que isto não quer dizer que seja bom. Portanto, com relação a todo outro tipo de cancros, ou na maior parte deles, na realidade, pacientes com cancro pancreático ainda, infelizmente, têm muito poucas opções terapêuticas. As que têm são maioritariamente paliativas e ainda continuamos muito nesse campo. Poucas são as alternativas a encontrar a doença cedo, de forma a que a pessoa seja elegível para cirurgia e que, portanto, isso sim, em uma grande percentagem dos casos, pode ser curativo. Mas, à parte disso, não há grande coisa disponível para estes pacientes, infelizmente. Portanto, estamos mal. É fundamental. Portanto, neste momento, é uma das coisas mais importantes é a detecção precoce da doença. Com relação à terapêutica, e à terapêutica que existe disponível para pacientes com cancro do pâncreas, não é muito diferente em Portugal do que aquilo que é nos outros países, portanto no resto do mundo. Infelizmente, isso não quer dizer que seja bom, ou seja, as opções terapêuticas disponíveis para os pacientes com cancro pancreático são ainda muito limitadas. Na sua grande maioria estamos a falar de terapias paliativas e, portanto, não dão muitas opções curativas para estes pacientes. É muito importante neste momento não só a investigação para o melhor tratamento dos pacientes, como também a detecção precoce da doença, porque realmente é, de facto, o único tratamento neste momento comprovadamente curativo em alguns dos casos. E, portanto, não estamos em patamar diferente do resto do mundo com relação à terapêutica para cancro pancreático. Realmente, diagnóstico precoce, neste momento, é uma das prioridades nesta doença. As pessoas saberem identificar sintomas, recorrer ao médico, queixar-se, o médico perceber que, em alguns casos, realmente os sintomas são muito indicativos de uma possível doença pancreática. Quanto mais cedo as pessoas conseguirem detectar esta doença, melhor serão tratadas, melhor serão as hipóteses de realmente serem elegíveis para a cirurgia e, portanto, poderem ter um final feliz, como se costuma dizer, poderem ficar curadas. Apesar do cenário realmente ser muito mau, temos que perceber que nós estamos a chegar ao patamar dos 10%. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que aqui há uns anos, se percentagens de sobrevivência aos 5 anos rondavam 5%, 6%, nós hoje em dia estamos a chegar quase aos 10%. Ou seja, tem havido melhorias e, portanto, há pessoas que estudam diariamente para tentar compreender melhor a doença, para tentar realmente tratar os pacientes de uma melhor forma, que hoje em dia parece um bocadinho quase que ficção científica, que são os tipos de tratamento utilizando, por exemplo, vesículas para entrega de drogas de uma forma mais eficiente, que é aquilo que nós sabemos que não conseguimos fazer nestes tipos de tumores. São os tipos de tumores muito específicos, muito especiais, não só pela localização anatómica, mas mesmo pela especificidade do tumor em si, em que, apesar de nós tentarmos com quimioterapia, que seria agentes tóxicos e que, portanto, deveriam matar o tumor, é difícil essa droga chegar lá. E, portanto, nós hoje em dia estamos a testar alternativas para a entrega dessa terapia. Alternativas que conseguem contornar, por exemplo, o sistema imunitário e que, quando são injetadas nas pessoas, já não são vistas como coisas estranhas ao organismo e, portanto, conseguem chegar melhor ao tumor e conseguem tratar melhor o paciente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que estamos a testar terapias que poderão ser, no futuro muito próximo, uma alternativa e que nos poderão fazer subir acima do patamar do 10%. É aquilo que nós estamos à espera que aconteça. Portanto, há muita investigação a ocorrer neste momento em prol disso, em prol do melhor tratamento dos pacientes que hoje em dia têm muito poucas alternativas terapêuticas. Infelizmente, neste momento, não é o melhor momento, mas também percebo que não seja o melhor momento para o país, para ninguém, para o mundo em geral. E, portanto, este ano especificamente foi um ano que, apesar de haver uma grande glorificação dos cientistas, por assim dizer, nos mídias, na realidade, na prática, aquilo que nós vimos, o apoio que nos foi dado e que nos é dado, é
imensamente limitante. É muito, muito limitante para o tipo de trabalho que queremos fazer, para a ajuda que queremos prestar aos pacientes. Portanto, não há uma prioridade estabelecida. Neste momento existe pouquíssimo funding disponível para podermos trabalhar. Não existe uma política de prioridade daquilo que deve continuar a existir e, portanto, a nível nacional não posso dizer que estejamos bem, não estamos. Também percebo que estamos numa altura muito especial, num ano muito especial, especificamente, mas na realidade tem sido assim. Na realidade tem sido assim. Não existe um grande apoio para a investigação de cancro do pâncreas, especificamente em Portugal. Existem programas nos Estados Unidos específicos para a investigação em cancro do pâncreas, porque já se reconheceu que é uma doença cuja incidência tem vindo a aumentar dramaticamente. Sabe-se que é uma doença em que a mortalidade é o que nós chamamos os flatliners, portanto são as linhas flat. Portanto, a mortalidade desde 1971 até hoje, independentemente da faixa etária, literalmente são linhas retas, horizontais, ou seja, não há uma melhoria na taxa de mortalidade destes doentes. E, portanto, isso já foi reconhecido em muitos sítios, nomeadamente nos Estados Unidos, onde há programas específicos e há um grande investimento para tentar encontrar alternativas de cura para estes pacientes, alternativas de tratamento e cura. E acho que não serei muito blunt se disser que o nós termos chegado ao patamar de quase dos 10%, muito se deve a esse grande investimento que tem sido feito, infelizmente não cá, mas em países como os Estados Unidos, e agora a Europa começa a entender também que também é um problema europeu, não só porque temos uma população um bocadinho mais envelhecida, o que, como sabemos, leva a que haja um aumento de incidência, portanto mais diagnósticos por cancro do pâncreas a aumentar todos os anos. Portanto, há um reconhecimento disso em Portugal, também sabemos, há um reconhecimento disso, não há apoios para a investigação especificamente em cancro do pâncreas. Nós tentamos procurar no estrangeiro, tentamos procurar alternativas, mesmo cá dentro, mas que não sejam especificamente uma cancro do pâncreas, mas que possam ser aplicáveis, mas é muito difícil. Em Portugal é muito difícil.